Olá a todo mundo, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula, na qual a gente está estudando o funcionamento do corpo humano. Na aula de hoje, a gente vai estudar um conjunto de órgãos conhecido como sistema endócrino. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de uma especialidade médica chamada endocrinologia, e talvez tenham também ouvido falar em distúrbios hormonais, que são doenças tratadas pelos endocrinologistas. Na verdade, é isso o que estuda a endocrinologia, os hormônios. Na aula de hoje a gente vai entender o que são hormônios e vai falar de alguns deles. Vai ver o que a sua presença causa no organismo. Para começar nossa conversa, vamos lembrar o que são glândulas. Glândulas são órgãos relativamente pequenos que produzem e secretam substâncias no nosso organismo. Tem uma infinidade de substâncias produzidas por glândulas no nosso organismo. O suor é uma secreção que glândulas sudoríparas produzem na nossa pele. A lágrima segue a mesma linha. O sebo também é secretado por glândulas especiais na nossa pele. A saliva, o leite, o muco do tubo digestório. Os exemplos de produtos secretados por glândulas não terminam mais. Então, a gente já entendeu ou lembrou o que são glândulas. Todas essas glândulas que eu citei são glândulas ditas exócrinas. Exo ou exo significa exterior. Crinos significa secreção. Glândulas exócrinas são glândulas que secretam substâncias para o lado de fora do corpo ou para órgãos como o estômago, que tem comunicação com o lado de fora. Glândulas endócrinas são todas as glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são substâncias reguladoras lançadas na corrente sanguínea ou em outros fluidos corporais, sem comunicação com o ambiente externo, por isso são ditas endócrinas. Enquanto exo é lado de fora, endo é lado de dentro. Endócrina significa secreção para o lado de dentro. Então, glândulas endócrinas produzem hormônios e glândulas exócrinas produzem outras substâncias que não são hormônios. Só que algumas glândulas do corpo produzem as duas coisas, tipo o pâncreas, que a gente viu quando falou de sistema digestório. Ele produz suco pancreático, um poderoso agente digestivo lançado no intestino delgado, mais especificamente no início do duodeno, onde vai ajudar a digestão de vários nutrientes, especialmente proteínas e lipídios. Portanto, o pâncreas é uma glândula exócrina, não é? Só que o pâncreas também secreta hormônios. 3 diferentes tipos de hormônios, para ser preciso. A insulina, um outro hormônio que é tão importante quanto a insulina, mas que pouca gente já ouviu falar, que é o glucagon, e mais um outro hormônio que atua em situações de estresse, que é a somatostatina. Então, o pâncreas é endócrino também. De fato, o pâncreas tem células endócrinas e células exócrinas. Por isso é considerado uma glândula mista. Por enquanto, a gente falou um pouco sobre glândulas e vamos entender agora um pouco melhor o que são hormônios. Quando eu disse que hormônios são substâncias reguladoras, eu me referia à regulação de células do organismo. Vamos considerar assim, as células, em dado momento, estão funcionando de um jeito. Daí, sob a ação de determinado hormônio, são induzidas a mudar o comportamento delas, a funcionar de um jeito diferente, a responder de maneira diferente. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Algumas células ósseas, na presença da somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, começam a proliferar. Quer dizer, elas crescem, fazem mitose outra vez. Daí os ossos aumentam, a pessoa cresce. Outro exemplo. O músculo, quando tem um hormônio chamado insulina no sangue, recolhe em glicose e converte essa glicose em glicogênio, criando as suas próprias reservas. As mesmas células musculares, quando tem outro hormônio no sangue chamado adrenalina, quebram rapidamente o glicogênio que armazenaram, ficando com uma grande quantidade de glicose livre no citoplasma, pronta para um exercício físico de grande intensidade. Outro exemplo. Tanto homens quanto mulheres têm glândulas mamárias. Só que as mulheres produzem a partir da adolescência um hormônio chamado estrógeno, que faz com que as células glandulares mamárias proliferem. Daí aumenta o volume das mamas. Normalmente, homens não produzem esse hormônio e as glândulas mamárias ficam ali, atrofiadas, inúteis, a vida inteira. Mas atenção, mesmo assim pode haver alguns casos de câncer. Então, meninos, fiquem sempre atentos a nódulos ou dores nas mamas. Ainda outro exemplo.
Enquanto o estrógeno faz as células das glândulas mamárias proliferarem, outro hormônio, a prolactina, faz com que essas mesmas células ativem mecanismos internos que fazem com que elas produzam leite. Daí elas começam a produzir leite mesmo. Entenderam? Os hormônios regulam o funcionamento, o metabolismo das células, fazem com que elas modifiquem o seu comportamento. Isso é fundamental para a manutenção do equilíbrio químico do corpo, da nossa homeostase. Ao longo da aula, eu vou voltar a falar desses hormônios e dar mais alguns exemplos. Antes disso, tem outra característica que é bem importante dos hormônios que a gente não pode deixar passar em branco. Olha só. Vamos considerar a mesma prolactina que eu citei agora há pouco. Esse hormônio é produzido pela hipófise e lançado na corrente sanguínea da mulher, quer dizer, em pouco tempo se espalha pelo corpo todo e todas as células dessa pessoa entram em contato com esse hormônio. Só que as células das glândulas mamárias são praticamente as únicas células do corpo que têm receptores na sua superfície para esse hormônio. Esses receptores são, como alguns de vocês já devem ter imaginado, proteínas. A prolactina se liga aos seus receptores específicos da membrana das células das glândulas mamárias e essa proteína se altera na presença do hormônio. Ela ativa mecanismos celulares internos que são como um botão de liga e desliga, que vão induzir a célula a produzir e secretar leite. Em algumas células ósseas, tem receptores para somatotrofina, outras não. Daí, na presença da somatotrofina, essas células proliferam, enquanto as demais ficam tranquilas, como se nada tivesse acontecendo. Por isso, os ossos longos, por exemplo, não crescem de maneira homogênea, crescem muito mais em comprimento do que em largura. Eles vão crescer em zonas específicas de crescimento. Então, cada hormônio vai agir em determinados tipos ou grupos de células que têm receptores de membrana específicos para esse hormônio e não vão agir em nenhum dos demais tipos de células. Essas células que têm os receptores específicos para esse hormônio são as chamadas células-alvo. Cada hormônio tem, portanto, seus grupos de células-alvo. Então, gente, juntando tudo que a gente viu até aqui, o que são hormônios? É fácil. Hormônios são compostos químicos produzidos por glândulas endócrinas ou mistas, lançados por essas glândulas no sangue ou em fluidos corporais, onde vão ser distribuídos e atingir um grande número de células do organismo, mas só vão atuar em células específicas, chamadas células-alvo, que apresentam receptores de membrana específicos para esses hormônios e que, na sua presença, vão ser ativadas, desativadas ou mesmo reguladas em determinadas vias metabólicas, o que vai fazer com que seu comportamento ou fisiologia sejam alterados. Ou a gente também pode dizer, hormônios são substâncias reguladoras que a gente produz. Na aula anterior, a gente viu que o nosso corpo é regulado direta ou indiretamente pelo sistema nervoso central. Então, por que a gente precisa de hormônios? Não podia ser tudo via sistema nervoso? Não podia ser tudo via nervos? Imagina só, gente, se cada célula do nosso organismo fosse controlada, fosse coordenada por um neurônio. Na verdade, por vários neurônios, né? Um para ativar, um para desativar, um para ativar cada uma das vias metabólicas em diferentes situações. A gente ia precisar ter umas 4 vezes mais neurônios do que todos os demais tipos de células juntos. Pensa no nosso encéfalo como é que ia ser umas 4 vezes maior do que o resto do corpo, só para regular o funcionamento. Definitivamente isso não seria viável. É muito mais elegante produzir um sinal químico que se espalha rapidamente pelo corpo via fluidos corporais, chegando a um grande número de células de uma só vez, às vezes todas as células de uma só vez, mas atuando apenas sobre células que apresentam receptores específicos para aquele hormônio, ou seja, atuando apenas nas células-alvo. Os sinais nervosos, sinais neuronais, são muito mais rápidos, ninguém discute isso, eles atuam em milésimos de segundo. Mas os hormônios têm um espectro de ação muito maior, agindo em poucos segundos em várias partes do organismo ao mesmo tempo. Se tu duvida, então olha para a adrenalina, que a gente comentou na aula passada, que em poucos segundos transforma totalmente o funcionamento de praticamente todas as células do corpo, que passam a agir de uma maneira muito mais eficiente para que a gente tenha a chance de sobrevivência em uma situação de fuga ou luta. Aliás, apesar de ser parte importante do endócrino, eu não vou falar da adrenalina aqui, porque eu já falei bastante sobre esse hormônio na aula sobre sistema nervoso. A partir de agora, a gente conversa sobre algumas das glândulas endócrinas do nosso organismo, vê qual elas são e como agem os hormônios que elas produzem. Essa figura você já conhece da aula anterior,
é o encéfalo humano, mostrando o cérebro, o cerebelo, o corpo caloso, o mesencéfalo, o ponte bulbo, além dessa região aqui, que é o diencéfalo. O que nos interessa na aula de hoje é a parte inferior do diencéfalo, que é o hipotálamo, e essa glândula junto ao hipotálamo, que é a hipófise. A hipófise, como a gente já viu na aula anterior, é a glândula mestra. É a glândula que produz uma dúzia de hormônios diferentes que vão regular o funcionamento de todas as demais glândulas do organismo, e o funcionamento da hipófise é controlado aqui, no hipotálamo. O hipotálamo é, então, a interface entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Aqui no hipotálamo, a gente encontra neurônios que são capazes de produzir eles mesmos dois tipos de hormônios, que são armazenados na parte posterior da hipófise, a chamada hipófise posterior ou neurohipófise, porque é totalmente inervada pelos neurônios do hipotálamo. Lembra que normalmente células secretoras são células epiteliais, como isso a gente já viu lá nas primeiras aulas de histologia. Não quer dizer que sejam as únicas. Em alguns casos específicos, como por exemplo esses neurônios aqui, outros tipos de células podem produzir e secretar substâncias. Então, está aqui o hipotálamo, que é uma região do cérebro onde neurônios produzem e secretam hormônios. Os hormônios produzidos aqui no hipotálamo são vasopressina, que controla a atividade dos néfrons lá nos rins, e a ocitocina, que atua em uma série de músculos lisos do organismo. A vasopressina também é chamada de hormônio antidiurético, ou ADH. Ela atua diretamente nos néfrons, tornando os túbulos distais e o início dos túbulos coletores permeáveis à água. Isso possibilita que a água presente na urina nesses tubos seja reabsorvida. A urina fica mais densa, menos volumosa, e por isso a gente chama esse hormônio de hormônio antidiurético. Mas as células dos néfrons não são as únicas células-alvo da vasopressina. Ela também atua nas arteríolas, causando a contração desses vasos sanguíneos. Isso aumenta a resistência da circulação do sangue e a pressão sanguínea aumenta. Daí é que vem o nome vasopressina. O ADH, ou vasopressina, também age no sistema nervoso central, interferindo em uma série de comportamentos porque afeta o humor, a agressividade, atenção, memória. Outro hormônio produzido pela neurohipófise, ou hipófise posterior, é a ocitocina. Esse hormônio atua principalmente em alguns grupos de células musculares lisas, entre elas as células do miométrio. O miométrio que é a parte muscular do útero. Daí a vasopressina ajuda nas contrações do parto. Mas também age nas células dos vasos sanguíneos do útero, diminuindo os sangramentos no momento do parto. Ela atua também em células musculares lisas das glândulas mamárias, fazendo com que o leite seja lançado para fora no momento da amamentação. Curiosamente, a ocitocina também age no sistema nervoso central e está fortemente associada ao apego entre pessoas. Olha que legal! A estimulação mamária durante a amamentação promove a secreção de ocitocina, que, ao mesmo tempo, faz com que o leite seja lançado para fora da mama e promove na mãe a sensação de apego, afeto, estreitando laços entre mãe e bebê. A ocitocina também é descarregada no sangue no momento do orgasmo, interferindo na sensação de prazer, mas também aumentando, dando a sensação de afeto, estreitando também laços nesse momento. Por causa disso, a ocitocina ficou conhecida como o hormônio do amor, o hormônio do afeto. Só para lembrar, a ocitocina e a ADH são os dois hormônios produzidos pela neurohipófise, quer dizer, pela hipófise posterior. Já a hipófise anterior, que é uma parte bem maior da hipófise, é também chamada de adenohipófise e produz uma série de hormônios que agem em outras glândulas. O funcionamento da adenohipófise também é controlado no hipotálamo, só que não através de estimulação direta via axônios, e sim de fatores reguladores que o hipotálamo produz e lança na corrente sanguínea e que vão diretamente para a adenohipófise. Esse controle é bem complexo e não vale a pena a gente detalhar nesta aula. O que vale a pena a gente guardar disso? A adenipófise controla o funcionamento das demais glândulas do organismo e ela, por sua vez, é controlada pelo hipotálamo através de sinais químicos. Vamos falar dos hormônios produzidos pela neurohipófise. Um desses hormônios é a corticotropina, ou hormônio adrenocorticotrófico, ou ainda ACTH. Esse hormônio atua no córtex das glândulas adrenais. Lembra que córtex é a parte mais externa de um órgão, a casquinha desse órgão. O ACTH
estimula o córtex das adrenais a secretar os chamados hormônios corticoides, que são hormônios esteroides, quer dizer, hormônios derivados do colesterol. Por isso, vocês também podem ouvir que são os hormônios corticosteroides. Um deles é a aldosterona, que também interfere no funcionamento dos néfrons, mais especificamente na alça de Henle, controlando a reabsorção de sais, portanto, na reabsorção da água, portanto, também interfere na pressão sanguínea. A aldosterona também interfere na produção de alguns hormônios masculinizantes e também interfere no metabolismo de lipídios e proteínas no nosso corpo, especialmente em situações de estresse. Outro hormônio produzido pela neurohipófise é a tireotropina, que atua principalmente na glândula tireoide. A tireoide é uma glândula que fica ao redor da garganta que produz hormônios que controlam o nosso estado de vigília ou sono. Esses hormônios tireoides são a triodotironina, T3, e a tetraiodotironina, T4, que têm efeitos parecidos com a T3. Funciona assim. A tireoide produz constantemente um precursor hormonal chamado tironina. Quando chega a hora de acordar, a hipófise secreta o tireotrópico e a tireoide responde ao tireotrópico ligando a tironina a 3 íons de iodo, formando a triodotironina, ou a 4 íons de iodo, formando a tiroxina, e libera esses hormônios para a corrente sanguínea. Eles vão agir em vários tipos de células, fígado, músculos e também no sistema nervoso central, fazendo com que a gente fique mais alerta, fazendo com que a gente acorde. Quando chega a hora de dormir, a hipófise diminui a secreção da tireotropina, a tireoide para de lançar T3 e T4 no sangue, a gente começa a ficar com sono. Se não for possível dormir nessa hora, depois de um tempo, a hipófise volta a produzir tireotropina, a tireoide volta a lançar T3 e T4 e o sono passa. É por isso que às vezes a gente está com sono, mas se passa a hora de dormir, o sono passa também. Claro que depois o cansaço fica acumulado. Os ciclos de sono e vigilância controlados pela hipófise são conhecidos como ciclos circadianos e têm provavelmente influência genética e, com absoluta certeza, forte influência comportamental, quer dizer, dos hábitos de vida que a gente tem. Algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar na cama até tarde, têm que levantar assim que começa a aumentar a luminosidade do ambiente e, por conta disso, vão ter que ir dormir cedo também. Tem gente que pode dormir o dia inteiro e ficar super alerta de noite. Tudo isso é resultado da ação da tireotropina produzida pela adenipófise. Se uma pessoa tiver falta de iodo na alimentação, o que vai acontecer é que a tireoide vai continuar produzindo a tironina, mas não vai ter iodo para ligar e não vai conseguir liberar ela na corrente na forma de T3, T4. Aí, a tironina se acumula na tireoide, que vai inchar cada vez mais e essa pessoa vai ter muita sonolência. É o chamado bócio endêmico. Endêmico porque é restrito a algumas regiões, especialmente longe do litoral, onde as fontes de iodo na alimentação são muito escassas. Hoje no Brasil, é obrigatória a adição de iodo no sal que se usa na cozinha, e isso erradicou o problema de bócio endêmico no país. Algumas pessoas não produzem suficiente tironina, e isso não tem nada a ver com iodo, é simplesmente uma condição genética. O nome disso é hipotireoidismo, e é fácil a gente prever quais são os sintomas. Sonolência, muitas vezes confundida com preguiça, além de facilidade de engordar por causa do baixo consumo metabólico. Embora a gente não pode esquecer que engordar também está intimamente relacionado com os hábitos alimentares, que também interferem na disposição da pessoa. Não confundir isso com hipotireoidismo. Pelo contrário, pessoas com excesso de atividade da tireoide vão ter um metabolismo bem elevado, são inquietas, têm dificuldade para dormir. É o chamado hipertireoidismo. Uma manifestação clínica interessante é que essas pessoas têm os olhos arregalados e um pequeno inchaço na garganta por causa da hipertrofia da tireoide. Outro hormônio produzido pela adenipófise é a somatotrofina, que eu comentei mais cedo na aula de hoje, que também é conhecido como hormônio do crescimento, porque age principalmente em algumas células ósseas, fazendo com que elas proliferem, fazendo com que os ossos aumentem de tamanho. A somatotrofina também atua no fígado e em células cartilaginosas, sempre favorecendo o crescimento. Algumas pessoas produzem maior quantidade de somatotrofina do que outras. Por isso, algumas pessoas são mais altas do que outras. Essa condição é fortemente determinada por características genéticas, mas também sofre muita influência da alimentação e da prática de atividade física. Casos extremos são conhecidos como gigantismo, quando uma pessoa tem estatura muito acima da média, ou nanismo,
quando a pessoa tem estatura muito abaixo da média. Tratamentos com somatotrofina durante a fase de crescimento costumam ser bem eficazes para pessoas que têm nanismo, embora perigosos por causa da dosagem, que deve ser muito precisa para evitar crescimentos aberrantes. Fora da idade de crescimento, o tratamento errado com somatotrofina, ou mesmo a produção anômala de somatotrofina pela hipófise, pode causar também anomalias, porque depois da adolescência, as zonas de crescimento dos ossos se tornam inativas. E aí, sob efeito de uma somatotrofina fora de hora, eles começam a crescer de maneira irregular, formando deformidades conhecidas como acromegalia. Outro hormônio produzido pela hipófise, a prolactina. A prolactina, que eu já comentei na aula de hoje, é produzida pela adenihipófise. Faz com que glândulas mamárias comecem a produzir leite. Não confundam os hormônios e os seus efeitos. O estrógeno, produzido nos ovários, faz com que as glândulas mamárias se desenvolvam. A prolactina, produzida pela adenihipófise, faz com que elas produzam leite. E a ocitocina, produzida pela neurohipófise, faz com que esse leite seja expelido da mama. Por falar em estrógeno, que é produzido nos ovários, tem também os hormônios sexuais e seus promotores. A hipófise produz dois hormônios sexuais, LH e FSH, ambos atuando em testículos e ovários, regulando a produção de gametas e hormônios gonadais, como a testosterona no caso do homem e no caso da mulher, estrógeno, progesterona e uma quantidade menor de testosterona. Essa regulação hormonal das gônadas eu já falei na aula sobre gametogênese e aparelho reprodutor, então eu não vou ficar repetindo isso na aula de hoje. Algumas glândulas endócrinas, porém, não são controladas via hipófise. Um exemplo bem bacana é a medula da glândula adrenal, que produz um hormônio que todo mundo já ouviu falar, que é a adrenalina. A medula adrenal não é controlada, como eu tinha comentado, pela hipófise, mas sim controlada diretamente por nervos do sistema nervoso periférico autônomo simpático, que faz com que essa região da glândula adrenal produza e armazene adrenalina. Em situações de perigo iminente, a adrenalina é lançada no sangue e atua em praticamente todos os órgãos do corpo, mudando totalmente o nosso metabolismo para favorecer o desempenho mecânico, que pode salvar a nossa vida. Lá na aula sobre o sistema nervoso, tem mais detalhes sobre a ação da adrenalina, para quem tiver interesse. Outra glândula endócrina que não é diretamente controlada pela hipófise é o pâncreas. Essa glândula também é influenciada pelo sistema nervoso periférico autônomo, mas o principal controle dessas células é um controle químico, mais precisamente a quantidade de glicose no sangue. A maioria das células do pâncreas são exócrinas, quer dizer, produzem o suco pancreático que é lançado lá no começo do duodeno e ajuda na digestão de lipídios e proteínas. As células endócrinas do pâncreas ficam em grupinhos com pequenas ilhas chamadas ilhotas pancreáticas, que também podem ser chamadas de ilhotas de Langerhans. Adivinha por quê? Em homenagem ao camarada que descobriu essas células. Nessas ilhotas, a gente encontra três tipos de células secretoras endócrinas: as células alfa, beta e gama pancreáticas. As células gama são controladas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Em situações de estresse, como jejum de vários dias ou medo prolongado, secretam um hormônio chamado somatostatina, que faz com que o corpo entre no estado máximo de economia de energia, mantendo-se alerta. As células alfa e beta são, como eu comentei, reguladas pela quantidade de glicose. Níveis normais de glicose ficam entre 60 e 90 mg a cada 100 ml. A glicose em excesso, como a gente já viu na aula de sistema excretor, pode cristalizar e causar rompimento de vasos capilares, especialmente em órgãos muito vascularizados e de temperatura mais baixa, como a retina dos olhos ou as extremidades de mãos e pés, causando a morte desses tecidos. Além disso, em excesso, a glicose dificulta o funcionamento dos rins, que se tornam menos eficientes na reabsorção de nutrientes e pode causar mau funcionamento de vários tecidos. Daí que, para evitar isso tudo, quando a glicemia, quer dizer, a taxa de glicose no sangue, aumenta, as células beta-pancreáticas passam a secretar um hormônio que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, a insulina. A insulina age em praticamente todas as células do corpo, fazendo com que elas consumam glicose praticamente como o único combustível para a geração de ATP. Isso faz com que a quantidade de glicose no sangue diminua. Além disso, a insulina faz com que células do fígado sequestrem toda a glicose que puderem do sangue e convertam esse excesso de glicose em reservas de glicogênio.
A conversão de glicose em glicogênio evita que as próprias células do fígado sofram lesões por causa do excesso de glicose. E se o fígado já estiver saturado de glicogênio? Ele para de retirar glicose do sangue? A resposta é não. Continua tirando glicose do sangue. Quem lembra o que o fígado faz com esse excesso de glicose se não tem mais espaço para produzir glicogênio? Transforma em lipídios, em ácidos graxos. Daí, empacota esses ácidos graxos em vesículas de baixa densidade, LDL, e manda essas vesículas para a corrente sanguínea, transportando essas gorduras finalmente para o tecido adiposo. A própria insulina também faz com que as células adipócitas aumentem a absorção das vesículas de LDL, ou seja, capturem essas LDL que estão passando por aí e retirem dela as gorduras presentes. Tudo isso é feito da insulina. Então, a insulina tem a importante missão de fazer com que todas as células trabalhem juntas, em conjunto, para retirar do sangue o excesso de glicose e fazer com que a glicemia baixe. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Hipo, baixo, glicemia, taxa de glicose no sangue. A insulina é bem famosa porque tem um quadro clínico que é muito comum chamado diabetes, ou diabetes mellitus, que é uma alteração clínica no metabolismo da insulina. Em diabéticos, por alguma razão, esse controle da insulina não funciona direito. Depois de uma refeição hipercalórica, a quantidade de glicose sobe a níveis perigosamente altos e os rins passam a não funcionar direito. Essa pessoa vai se sentir muito mal e, em casos mais graves, isso pode causar algumas lesões irreversíveis no organismo. Sem os rins reabsorvendo a glicose e sem os músculos e fígado fazendo reserva de glicogênio, a glicose se perde rapidamente com a urina e logo em seguida a pessoa vai ter uma crise hipoglicêmica, podendo sentir cansaço, tontura, desmaio, nos casos mais sérios até convulsões, danos irreversíveis ao cérebro, morte. Comer uma bala nessas situações de hipoglicemia pode ajudar muito o diabético para sair dessa crise hipoglicêmica. Não à toa, diabéticos têm o hábito de andar com uma balinha no bolso, só para garantir. Tem vários tipos de diabetes, mas elas são agrupadas em dois tipos básicos, cada um com muitas variantes possíveis. A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é congênita, quer dizer, a pessoa já nasce com ela e tem grande influência de fatores genéticos. Essa diabetes acontece quando a pessoa não é capaz de produzir insulina nas células beta-pancreáticas, ou se produz uma quantidade insuficiente, ou ainda produz uma insulina defeituosa. O tratamento nesses casos é bem simples. Basta injetar insulina em doses pré-determinadas após cada refeição ou uma vez ao dia, dependendo do caso e do tratamento. Só que não tem cura, é para a vida toda. Então a criança já se acostuma desde bem cedo com a picadinha da agulha e vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. A diabetes do tipo 2 é quando tem insulina, mas as células não respondem à presença da insulina. Se as células não respondem à insulina, não adianta injetar. Por isso a gente diz que a diabetes do tipo 2 é a diabetes resistente à insulina. Esses casos são bem mais complicados, como a gente já vai ver. Essa diabetes pode ser causada por fatores genéticos, quer dizer, mutações nos genes que codificam os receptores da insulina, ou, na maioria dos casos, ela pode ser causada por condições como obesidade ou hábitos alimentares. No caso dos receptores, é bem fácil de entender. Se as células não têm os receptores ou os receptores são defeituosos, elas não vão responder à insulina. Não tem tratamento. A dieta dessa pessoa precisa de um controle rigorosíssimo para não deixar a taxa glicêmica subir ou baixar demais. São muito raros os casos e, além disso, tem vários tipos de mutação que causam esse tipo de diabetes. E aí, claro, que vão ter consequências clínicas muito variadas também. Em alguns casos, a sobrevida é impossível. Mas essa não é a principal causa da diabetes do tipo 2. Na maioria das vezes, a diabetes do tipo 2 aparece em pessoas que sofrem de obesidade, por isso normalmente se manifestam após a adolescência. O acúmulo de lipídios no interior de vários grupos de células, especialmente as células do fígado, diminui a sensibilidade dos receptores de membrana à insulina. Por isso o corpo não responde a ela. O que fazer nesses casos? Muda radicalmente os hábitos alimentares, diminui muito a ingestão de gorduras saturadas, eliminar de vez a ingestão de gorduras trans, diminuir a ingestão de carboidratos, praticar atividades físicas, para que as células degradem suas reservas lipídicas e voltem a responder à insulina. O processo é demorado e sempre muito sacrificado, porque vai muito além de uma dieta,
implica numa transformação radical e permanente dos hábitos de vida de uma pessoa. Os hormônios produzidos por uma mulher durante a gestação que mantém o endométrio ativo e funcional também podem interferir nos receptores de insulina, prejudicando o funcionamento deles. Quem é que prevê a consequência? A gestante pode se tornar resistente à insulina, o que caracteriza uma diabetes do tipo 2. É a chamada diabetes gestacional. Todas as mulheres têm risco de desenvolver diabetes gestacional, mas o risco é aumentado em mulheres que têm histórico de diabetes do tipo 2 na família, ou em mulheres mesmo que já tiveram histórico de diabetes do tipo 2, ou ainda em mulheres com sobrepeso, ou mulheres que não praticam atividade física. Como prevenir? Como tratar? Da mesma maneira que a diabetes do tipo 2 não gestacional, que a gente acabou de conversar. Mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física. A gente já sabe tudo sobre a insulina, mas a insulina não trabalha sozinha. As células alfa-pancreáticas produzem um hormônio com um nome engraçadinho, glucagon. O glucagon é antagônico à insulina, quer dizer, tem exatamente o efeito contrário. É o hormônio hiperglicemiante. Ele vai ser secretado quando o corpo tiver falta de glicose no sangue para que a taxa de glicose volte a aumentar, garantindo que não vai faltar glicose para o cérebro, rins, coração. Basicamente, esse hormônio faz com que todas as células diminuam o consumo de glicose e passem a utilizar outros combustíveis para a formação de ATP, além de fazer o fígado quebrar suas reservas de glicogênio para lançar mais glicose para o sangue. Daí a taxa glicêmica aumenta um pouco e, como não tem mais ninguém consumindo, essa glicose vai ser consumida prioritariamente pelo cérebro, pelos rins e pelo coração. Mas, gente, olha só, o nosso corpo não funciona como se tivesse chaves de liga e desliga. Praticamente todo o tempo, a gente tem esses dois hormônios no sangue, a insulina e o glucagon, em pequenas variações na concentração. E a interação entre esses dois hormônios é que vai controlar a taxa glicêmica. Quer ver? Vamos dar um exemplo, olha só. A gente sai com os amigos e vai comer pizza. Quer dizer, a gente come um monte de farinha de trigo, um monte de amido. Esse amido vai ser quebrado na nossa digestão, já desde a boca, graças à ação da enzima alfa-amilase salivar. E o que sobrar do amido vai ser quebrado a partir do duodeno pela ação da alfa-amilase pancreática, virando glicose livre. Essa glicose livre vai ser absorvida pelas células do epitélio intestinal e vai ganhar corrente sanguínea pelo sistema de veias porta, que vão não para o coração, mas para o fígado. A veia porta se ramifica em um monte de capilares permeáveis e grande parte da glicose evade a circulação sanguínea e é absorvida pelas células do fígado, pelas células hepáticas. Mesmo assim, uma boa quantidade de glicose passa. Ela continua na corrente sanguínea, que vai ser recolhida pela veia hepática, que se junta com a veia cava, vai para o coração, lado direito, dali vai para os pulmões para receber oxigênio, volta para o coração, lado esquerdo, e é distribuído pelo corpo inteiro, pelas artérias, que se ramificam a partir da aorta. Lindo, né? O que vai acontecer com a taxa de glicose no sangue nesse momento no corpo inteiro? Vai aumentar. Uma dessas ramificações da artéria aorta vai fazer a irrigação do pâncreas. A alta quantidade de glicose no sangue que chega ao pâncreas faz com que as células beta comecem a secretar insulina e inibe a secreção do glucagon pelas células alfa. O que acontece? A quantidade de insulina no sangue aumenta e a quantidade de glucagon diminui. As células musculares, frente à alta taxa de insulina, armazenam a glicose na forma de glicogênio. Células do fígado fazem a mesma coisa. Todas as células do corpo usam exclusivamente glicose na respiração para produzir ATP. Tudo isso faz com que a quantidade de glicose no sangue diminua. Aí a gente vai dormir. As horas vão se passando, a quantidade de glicose vai diminuindo. O que acontece com a atividade das células beta-pancreáticas? Diminui também. A quantidade de insulina livre no sangue começa a diminuir. Em compensação, aumenta a atividade das células alfa, que passam a aumentar aos poucos a secreção de glucagon. Com a diminuição da taxa de insulina e aumento da taxa de glucagon, as células do organismo começam aos poucos a diminuir o consumo da glicose e começam a quebrar ácidos graxos. Cada ácido graxo vai ser convertido em radicais acetil, que vão para a mitocôndria participar do ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória para produzir ATP. O dia amanhece e, puxa, a gente acordou tarde demais, tem que ir correndo para a escola ou para o trabalho, não rola tempo para café da manhã, a gente continua em jejum. A taxa de insulina diminui ainda mais e o glucagon aumenta ainda mais para evitar a hipoglicemia.
Praticamente todas as células do corpo passam a depender agora quase que exclusivamente de ácidos graxos. O fígado ainda tem algum glicogênio reservado que é quebrado ou vai sendo quebrado aos pouquinhos, e a glicose formada é lançada na corrente sanguínea para nutrir especialmente o cérebro. Em uma situação de jejum prolongado, caso uma pessoa precise por alguma razão passar o dia inteiro sem comer, a taxa de insulina continua despencando e a taxa de glucagon continua subindo. A partir daí, além de consumir lipídios, o organismo começa a consumir também aminoácidos. Vários aminoácidos são mandados para o fígado e podem ser convertidos em glicose para continuar o fornecimento para o cérebro. Depois que o fígado consumiu alguns aminoácidos dissolvidos no plasma, o músculo passa a quebrar suas próprias proteínas e liberar os aminoácidos na corrente sanguínea. Daí é que vem a perda de massa muscular em situações de dietas hipocalóricas não controladas. Se o jejum continuar por dias, a taxa de insulina vai a quase zero e a taxa de glucagon atinge o seu máximo. Outros hormônios que atuam no corpo em situações de estresse, como a somatostatina, produzidas pelas células gama-pancreáticas, começam a ser lançados na corrente sanguínea. O corpo não consegue mais manter a taxa de glicose dentro dos padrões normais e os níveis se tornam hipoglicêmicos. O corpo entra em um estado de emergência. É perigoso demais continuar dependendo de aminoácidos e o metabolismo passa a depender quase que exclusivamente do consumo de lipídios. Só que lipídios não podem ser convertidos em carboidratos nos animais. As plantas conseguem, mas os animais não. Daí, para fornecer algum combustível para o cérebro, o fígado quebra os ácidos graxos, convertendo eles em acetil, isso a gente já tinha visto, só que em vez de consumir esses acetil, ele converte os acetil em compostos chamados corpos cetônicos, da mesma família da acetona mesmo, inclusive. Esses compostos cetônicos podem ser lançados na corrente sanguínea e utilizados pelos órgãos vitais, evitando o colapso definitivo do organismo. Diabéticos não tratados numa crise hipoglicêmica forte podem chegar a esses níveis de hipoglicemia, produzindo corpos cetônicos para sobreviver. A pessoa sente tonturas típicas da hipoglicemia, podendo até desmaiar, e exala com expiração o cheiro de acetona. Em muitos casos, isso é confundido com uma forte embriaguez. E nesses casos, a crise hipoglicêmica pode ser negligenciada e a pessoa pode morrer se não for socorrida. Se o cara tivesse sintomas, tipo tonteira, dificuldade de caminhar e tal, mas estiver rindo e cantando, ou querendo puxar briga, ou falando alto pela rua, enrolando as palavras, então não esquenta, é bebedeira mesmo. Se, pelo contrário, a pessoa tiver com dificuldade de se mover, a ponto que parece que vai desmaiar, com dificuldade de falar, chama o pronto-socorro, por favor. Pergunta se essa pessoa é diabética e, se possível, dá alguma coisa para ela, doce, uma bala, qualquer coisa que tiver açúcar. De novo, um pouquinho de conhecimento básico pode salvar a vida de uma pessoa. Então, gente, é isso. Na aula de hoje eu falei sobre endocrinologia. Eu expliquei o que são glândulas e o que são hormônios e falei um pouco sobre como hormônios regulam o nosso organismo. Fiz a gente pensar em algumas situações reais que podem acontecer no nosso cotidiano e como os hormônios atuam nessas situações. Com isso tudo, eu não tenho a pretensão de que vocês saiam por aí decorando glândulas, os hormônios que elas produzem e doenças relacionadas a esses hormônios, como eu tive que decorar quando estava no segundo grau, mas eu espero que vocês tenham entendido os mecanismos de regulação hormonal, o que vai facilitar muito a vida de vocês caso mais tarde, por alguma situação, vocês precisam saber mais sobre um ou outro hormônio ou sobre a regulação endócrina. Eu realmente espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Aquele abraço e cuidem-se muito.